pequenas decisões, grandes resultados. Eu até me lembrei, sabe do quê? De trazer para iniciar nossa conversa. Sabe que apareceu agora esses dias aí nos reels, nos videozinhos que a gente viu aí passando nos nossos perfis do Instagram, o pessoal fazendo uma comédiazinha daquela música da Simone, né? Então é Natal, e o que você fez, né? E aí o pessoal, cada um pegava lá, até eu não fiz ainda esse vídeo, podia até ter feito, talvez ainda faça, mas tem um detalhe. E essa sátira, né, essa brincadeira, ela tem sentido. Por quê? Porque fica lá aquela cobrança, né? E aí a gente ficou brincando lá, por que tem essa cobrança toda? Por que tem essa cobrança? Chegou agora, nesse final do ano, tu começa lá a... Será? Eu não fiz nada, eu não consegui resultado, eu não consegui realizar. Tu fica te cobrando, te culpando. Mas tu esquece de tantas e tantas coisas que tu realizou, sim. Então, a gente precisa olhar, já aproveitar esse pouquinhos dias aí que nós temos para fechar o ano e começar a fazer essa retrospectiva. Mas, olha só que ventinho que tá aqui, ó. Mas não só isso. A olhar que não é só no Natal, não é só no Ano Novo que a gente precisa reavaliar. E sim, a gente tem essa missão de reavaliar, de reconectar-se com a nossa vida todos os dias. Todos os dias. E aí, inclusive, quando a gente pensa assim, só lá no final do ano que eu vou olhar, ver se eu fiz ou se eu não fiz. Não, na verdade, todo dia eu pego aquele meu caderno da gratidão e eu já olho. E eu já olho lá, que coisa boa, eu consegui tais e tais ações hoje. Se eu não conseguir, o que então faltou? Talvez não era para eu ter feito tal coisa. Muitas vezes a gente se culpa, eu não fiz tal coisa hoje que era para fazer, que droga. Mas às vezes o mundo, a vida te leva para outros caminhos e que tu não precisa fazer aquilo naquele dia, ou tu não pode fazer aquilo naquele dia porque não era para tu fazer aquilo naquele dia. Então às vezes a gente fica se culpando, se martirizando, né? Aí ele coloca, é pesado mesmo, mas é preciso olhar mais acolhedor para nós. É isso. Então a gente precisa olhar com essa visão de acolhimento e também com essa visão de saber que a gente já realizou, já conquistou muita coisa e aí começar um processo de repensar no nosso ano, de uma forma acolhedora e de uma forma que tu perceba a tua caminhada até hoje, não só hoje, mas durante o teu mês, durante a tua semana, durante o teu dia. E essa forma de enxergar a vida, de ver a tua caminhada, é que vai fazer a diferença. Porque a gente fica só se sentindo aquele peso. Chegou no final do ano e aí eu não cumpri tudo o que eu tinha pensado. Ou pior, às vezes, tu nem tinha estimado um plano ou algo que tu gostaria de alcançar, né? Aí ele colocou, sim, reconhecer nossa dedicação e nos validar. Isso, Eli, isso, que bom que tu tá conversando aqui comigo. Podem colocar mais o que vocês estão pensando, que eu adorei te ouvir e perceber a tua perspectiva de entender isso. E aí, então, é essa reflexão que eu trago. Não é só olhar com um olhar de culpa. Que droga, não consegui emagrecer o que eu tinha me proposto. Não consegui fazer os exercícios que eu tinha
sei lá, a academia que eu tinha me proposto, não consegui comprar a casa que eu queria, né? Então, parar para observar então durante os teus meses, como é que foram, o que tu conseguiu conquistar e de repente quais foram então os passos que faltaram e que tu não deu ainda e que precisa ser dado. Quais são as pequenas decisões, que é o tema da nossa live, que tu pode ainda e sim se permitir programar para atingir esses grandes resultados. Porque o que eu te digo também, né? Que não é só uma grande decisão que vai te levar a um grande resultado. São pequenas. E quando eu coloquei pequenas, parece estranho, né? Falar a palavra pequenas para decisões. O que eu quero dizer pequenas são tu pegar e dividir essa grande meta, muitas vezes que a gente tem, né? A gente estima, eu quero comprar uma casa. Só que aí, como é que eu vou chegar lá para alcançar essa casa? Que pequenos passos, que pequenas ações eu preciso realizar para chegar lá? Vamos ver aqui o que a Eli colocou. Não ficar só esperando o reconhecimento. Isso, Eli, é isso. Muitas vezes a gente fica esperando o que o outro vai dizer, né? Ah, muito bem, parabéns porque tu conseguiu. Mas o quanto tu te reconhece é o principal, é o que basta. É o que basta. É o que basta. Porque a gente fica às vezes esperando e com a expectativa do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar. Não, deixa. Às vezes as pessoas vão achar que a gente é louca. Tem gente que diz assim pra mim, mas tu é louca fazer live toda quarta-feira, né? Mas não, eu estou aqui me conectando com vocês e eu aprendo com vocês. E eu aprendo quando eu ensino também. Eu me reconecto com a minha vida quando eu ensino. E quando eu troco. E quando eu ouço vocês. É uma troca, né? É um crescimento mútuo. E é um bem para vocês e para mim, para todas nós. Então, o quanto tu às vezes fica ouvindo, que nem a Eli colocou ali, o que tu fica ouvindo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Ali ela colocou, são escolhas do dia a dia. Muito bem, é isso aí. Aí que a Eli colocou é o que eu falei aqui, ó. Pequenas decisões significam pequenos passos para alcançar aquela grande meta. Então, quando a gente aprende depois, aí, quando a gente trabalha lá no nosso curso, a gente vai fazer uma visão de longo prazo, de 1 ano, por exemplo. E aí, a gente vai começar a trazer aquela visão longa para um pouco mais para perto. Ah, de 1 ano para 6 meses. E depois de 6 meses, quem sabe para 3 meses. Então, dentro de 6 meses, o que eu quero atingir? Ah, até 6 meses vai dar no meio do ano, é inverno e tal. O que então, até lá, tu pode trabalhar e engatilhar, né, de ações e planejamento. E aí, depois lá, até o 3º mês, bom, aí janeiro, fevereiro, março. Então, até março, lá perto do carnaval e tal, o pessoal vai começar a aquecer os motores, mas até lá tu já pode pensar, bom, então até lá o que eu fiz, o que eu posso fazer, quais são os pequenos passos que eu posso dar para aquela minha meta lá do final do ano de 2022, né? Então é esse de trás para frente a gente vai vindo, ó, e aí tu consegue ter uma visão um pouco mais clara, né? Consegue ter uma visão um pouco mais clara. E até, por exemplo, como eu te disse do exemplo de comprar uma casa, né? Muitas vezes tu pensa assim, eu quero ter uma casa nova lá em 2022. Bom, aí então a estimativa é, que nem eu já expliquei outras vezes para vocês, a gente tem que ter uma meta alcançável, uma meta que possa ser palpável. Por exemplo, tu tem um dinheiro investido, uma reserva guardada. Falando em reserva, já se atentem aí, vocês estão aqui sabendo de antemão, não avisei para ninguém ainda. Nós temos uma live especial segunda-feira que vem com uma mentora de finanças, minha amiga Cláudia Lopes.
vai estar com a gente segunda-feira às 8 horas para falar sobre planejamento financeiro. Olha só que chique! Muito legal, tá? Então, o quanto isso é importante? Olhar para as finanças. Bom, eu tenho esse dinheiro aqui. O quanto eu vou precisar juntar para chegar lá no final do ano? Ah, eu posso ter abraçar um financiamento se eu quiser? Entende? Porque muitas vezes tu começa a colocar uma ideia muito maluca de que vai querer comprar uma casarona lá e acaba aquilo te frustrando, tu chega lá e não consegue. Então, quem sabe, começa com um apartamento menor, com uma casa um pouco menor, que vai ser possível naquele ano. Depois, mais adiante, pensa em trocar e assim vai indo, né? Que nem eu e o meu marido aqui, nós começamos num apartamento menor, de 60 metros quadrados. Depois a gente foi para um de 100 metros quadrados. Agora a gente está numa casa de 300 metros quadrados. Então é isso, tu vai ampliando aos poucos, vai mudando de estágio aos poucos. Mas para isso é importante fazer um planejamento, né? E se permitir errar. Se permitir errar também, porque a gente às vezes faz o plano e acha que não deu certo, chuta o balde e depois diz, não quero mais isso, deu, né? Dar o primeiro passo, e quando eu coloquei esse título, Pequenas Decisões, Grandes Resultados, é começar a pensar na possível mudança. Na possível mudança que tu quer fazer para a tua vida. E essa possível mudança, ela pode acontecer aos poucos. Ela pode acontecer aos poucos. Pra tu não te pôr pressão, porque nós mulheres a gente começa a colocar uma pressão na gente, né? A gente quer, por exemplo, que nem eu que eu tava dando exemplo esses dias pras gurias, eu tenho a perna muito fininha, né? E eu disse, eu vou fazer um plano pra mim que eu quero engrossar as pernas. Todo mundo quer emagrecer, eu queria engordar, né? Mas não engordar, engrossar as pernas. E aí, né, eu fiz esse tal de plano, e digo, mas eu tô aumentando o peso, mas não tem resultado. Mas conseguir 1 centímetro em 1 ano, imagina. Agora as minhas pernas, elas encostam ali uma na outra. Antes eu não encostava, né? Eu digo, aí as gurias brincam comigo. Agora quando chegar vou usar biquíni no verão, quero ver se não vai assar a pé. A primeira vez que eu vou sentir essa dor. A Ingrid colocou: um degrau de cada vez e não visualizar a escada toda. Isso, Ingrid, show de bola. Até a gente pode visualizar a escada no sentido de planejar ela a longo prazo, né? Tu pode pôr lá a tua estimativa. A tua estimativa não significa que tem que ser tudo exatamente no que está escrito, mas pelo menos tu enxerga a estimativa. A estimativa para que tu venha a dar pequenos passos e chegar lá, né? E aí, isso te dá uma visão de longo prazo, de um pouco mais distante. E não fica aquela cobrança também. O ideal é a gente não ficar com aquela cobrança de que se não der certo, eu vou parar, eu vou desistir. Então eu tô dando exemplos aqui, desde uma compra de uma casa até um exercício físico, né? Enfim, que a gente possa se permitir mexer em coisas que são difíceis, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele fica fazendo com que a gente não gaste energia e fique na zona de conforto. Então, quanto mais confortável, quanto mais gostosinho for, melhor. Por quê? Porque o organismo, o cérebro, ele é primitivo, ele foi programado para nos dizer, fique aqui quietinha, não sai daqui, é mais confortável.